Saulo, nós vamos estudar semana que vem, se Deus nos permitir. Eu parei Saulo porque algo acontece em paralelo que é muito interessante. Porque Saulo a gente conhece como apóstolo aos gentios. Mas para Saulo ter o ministério do apostolado aos gentios, antes ou em paralelo a isso, aconteceu uma quebra de paradigmas. Ou seja, verdades que praticamente pareciam absolutas, condições que pareciam impossíveis, foram quebradas nesse período. E isso possibilitou que nós, em Campos dos Goitacazes, pudéssemos levantar a mão e entender que a mensagem do Evangelho também é para nós. Olha como é importante o momento histórico que faz com que nós também sejamos alcançados por esse Evangelho. Porque antes disso, a perspectiva ainda era limitada de que o Evangelho estava aqui naquele meio judeu em Jerusalém. Então há uma quebra de paradigma, algo que muda aqui historicamente. E a gente precisa entender. E aí nós vamos entender que contexto também é inserido Saulo. Mas quais são esses paradigmas? Aí eu quero ler, vou descrever um pouquinho, e aí depois a gente conversa sobre o que historicamente isso quer dizer. Acompanha comigo, versículo 1. Em Cesareia, uma região, não estou falando aqui de Jerusalém, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia de exército chamado Italiana. Então, este homem, ele é um soldado. E como soldado, ele faz parte do Império Romano, está lá numa região da Cesareia. César é o nome do imperador, só para você ter uma ideia de onde ele estava. Então, ele não é judeu. Essa é a grande informação que o versículo 1 traz. Ele não era judeu de nascença, mas, versículo 2, era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. E Deus aqui, na sua Bíblia também, está uma letra maiúscula aí, não está? A referência é Deus vezes Jeová, não é que ele é temente a qualquer Deus. A Bíblia diz que, apesar de não judeu, ele acreditava em Yahvé, Jeová, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta da hora 9, 3 da tarde, está vendo? O Benedito aqui já estava rompendo a fé. Nesse dia chamado hoje na terra, já estava aqui celebrando. Durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus, o mensageiro de Deus, que se aproximou dele e disse: Cornélio. E ele, fixando os olhos, cheio de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram à memória diante... Ih, calma aí que eu virei a página e perdi. Subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está à beira-mar. E aí a Bíblia vai dizer que, ao terminar a visão, Cornélio manda 2 de seus servos ir até esse Simão Pedro, que é o Pedro que nós conhecemos. Mas não me parece uma história tão diferente, porque a Bíblia já contou várias aparições de um anjo do Senhor. A gente sabe que o pai de João Batista viu o anjo foi até Maria, Moisés viu o próprio Senhor falando na sarça ardente, Abraão almoçou, conversou, discutiu, jogou xadrez, brincou, fez tudo que podia com anjos e com o Senhor. Essas aparições não me parecem tão extraordinárias. Só que o extraordinário é que, dessa vez, a aparição do anjo do Senhor é para um homem que não era judeu. E o paradigma aqui é que a revelação de Deus estava alcançando aqueles que humanamente o próprio povo não estava valorizando. E aí ele tem uma revelação do anjo de Deus que fala: apesar de você não ser do povo de Israel, Cornélio, a sua oração e as suas atitudes estão sendo vistas e foram lembradas pelo Senhor. Aí eu queria fazer uma pequena uma parada para a gente pensar. Estamos diante de um momento histórico, aonde não apenas o Evangelho, não apenas uma mensagem, mas a revelação divina chegou até esse homem. A primeira pergunta que eu fico, pelo menos quando eu li,
E aí, dessa vez, eu li muito intencional, porque semana passada a gente falou de Filipe, aí eu fiz uma leitura muito intencional, que é, por que foi necessário que o anjo do Senhor se revelasse a Cornélio? Para que, através da revelação de Deus a Cornélio, Pedro pudesse vir. Porque geralmente é o contrário, quer ver? Geralmente é assim, você sente ou ouve o Espírito falar, fulano, Ayrton, você precisa ir atrás do seu amigo João. Daniel, você precisa conversar com seu amigo Pedro. A gente que geralmente diz, não, eu senti no meu coração, eu entendi que eu tinha que mandar uma mensagem, e eu falei, aí o testemunho é assim. A pessoa depois do testemunho falou, não, um dia Ayrton veio até mim e fez isso, Daniel veio até mim e fez isso, Deus usou a vida dele para me alcançar. Então, geralmente os testemunhos são Deus indo através de alguém do Senhor, e esse alguém do Senhor vai até o que está afastado, ou que tem que ser tocado, ou que tem que receber alguma coisa ali. Aqui Deus faz um caminho diferente, ele vai em Cornélio, que ainda não tinha a revelação completa, vai no coração dele e fala, eu escutei, eu sei que você me busca, eu sei que você me quer, eu sei que algo tem que acontecer, e por isso, pode mandar chamar o meu servo Pedro, que está à beira do mar em Jope. Olha que interessante, até então, quem recebia as revelações do Senhor eram profetas, eram apóstolos, eram homens que iriam profetizar, homens que seriam usados, eram pessoas que a própria Bíblia destaca. E de repente vem uma quebra de paradigma, onde Deus se revela a alguém não judeu, não circuncidado, não pertencente à raiz prometida. E fala, eu ouvi a sua oração. Isso me abre dois caminhos. Em primeiro lugar, Deus mostra que o evangelho dele é para todos. Isso a gente já sabe. Mas o caminho perigoso é que, será que não há hoje? Hoje é dia 21 ou 20, pastora? 20? 20? 20. 20 de junho. Não tem pessoas em suas casas que têm buscado ao Senhor de forma incompleta. E que talvez só estão esperando que aqueles que tiveram a revelação cruzem o seu caminho. Qual a diferença do eunuco que estava na sua carruagem lendo o livro de Isaías e Cornélio? A diferença é que ao caminho que o eunuco fazia, Deus já tinha colocado um homem que cruzou, que é Filipe. No caminho de Cornélio ainda não tem Pedro se movendo, vai ter. A minha pergunta é se nós somos tantos no Brasil, tantos em Campos, tantos nesse bairro, será que não tem pessoas fora dessa comunhão da igreja que nós talvez julgamos que a revelação é incompleta ou que estão buscando da forma errada, carentes de receber algo do Senhor, e nós só vamos nos mover quando Ele bater na porta e falar, olha, eu vim aqui porque Deus foi até mim e falou que aqui eu teria a revelação completa, e nós vamos guardar até que eles venham? Vou contar uma história muito parecida. A gente cantou a música Tu És, certo? Que é sobre uma mulher que tinha uma revelação incompleta de Deus. Ela estava buscando água no poço. Ouvimos sobre essa pregação no domingo pós-retiro, talvez você se lembre, se não. E Jesus conversa com ela e chega um momento que ela fala, olha, onde que é a adoração correta então? Porque eu aprendi dos meus pais que era nesse monte aqui, os judeus falam que é no monte tal, estou perdida, onde que eu tenho que adorar? Aonde que eu tenho que ter relacionamento com Deus? Aonde que eu fico com Ele? Onde que eu estou perto dEle? Qual é o lugar? E ela é samaritana, distante também dessa raiz pura que os judeus chamavam. E aí Jesus fala, olha, não é sobre um onde, é sobre um como. Não é sobre um lugar santo, mas uma busca em espírito e em verdade. E aí a mulher que tinha uma revelação incompleta de como se conectar com Deus, agora teve a revelação plena. E de todo o coração ela se entrega, a ponto de deixar o cântaro para trás, aquilo que ela buscava antes, e ser uma mensageira do Evangelho. E toda uma cidade começa a querer conhecer Jesus, porque essa mulher fez um alarde sobre quem era ele. E ele permaneceu naquela cidade por 2 dias. Então essa mulher fez tanto que 2 dias Cristo pregou ali. Mas começa com uma mulher que tinha revelação incompleta. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós temos que ter a quebra de paradigma,
Porque nós nos achamos tão superiores por termos a revelação completa, que não nos sujeitamos a ir, entender, ouvir e ter apreço por aqueles que ainda não conhecem por completo. E que às vezes, ao invés de nós querermos ensinar, demonstrar, exemplificar, testemunhar, nós julgamos. E eu não me refiro apenas a pessoas que têm uma religião diferente do cristianismo. Não me refiro apenas a quem é ateu. Não me refiro apenas a seitas que às vezes se diferem tanto de nós. Eu me refiro às vezes pessoas que vivem do nosso lado e se dizem igreja conosco, mas ainda têm uma revelação incompleta. São pessoas que quando nós conversamos, percebemos que a fé, a crença, o que ele crê não é igual a nós. Mas ao invés de nós nos colocarmos ali para ajudarmos, nós julgamos, separamos e afastamos. Como Cornélio estava desconexo do povo da igreja, formada por judeus até então. E aí Deus diz para Cornélio: eu escutei você, eu ouvi o que você ora, eu vi a sua atitude. Mas você repara que Deus viu, ouviu, não falou, você é perfeito, não. Eu vou te enviar alguém para te completar o que falta. Ao invés de julgarmos quem é incompleto, por que não buscar completar? Eu sei que você conhece alguém que você vai dizer assim, fulano se diz crente, né? Mas, aí no mais, entra uma lista de coisas que ele faz que você considera que um crente não faria. Alguém conhece alguém assim? Levanta a mão se você conhece, só para saber. Só eu, né? Ninguém levantou a mão? Uma lá, duas, três, tá bom. O fundo não conhece ninguém, só se relaciona com os crentes perfeitos, né? A também não conhece ninguém, só se relaciona com a santidade de alto nível. Tá, faz parte. Não tem? Vamos falar a verdade, quem está aqui em igreja. Não, fulano diz crente, mas acha que, sei lá, que se... Enfim, nem vou dizer para não falar que eu estou dando direto. Só para... E aí a gente julga. E eu quero te revelar que Pedro chegou a uma circunstância tão difícil que Deus teve que intervir. Você não fechou a Bíblia, que eu sei que vocês estão todos já acostumados. Olha o versículo 9. Então, Deus falou com Cornélio. E a Bíblia nos apresenta que um paradigma foi quebrado. Deus escutou e se revelou a alguém que não era igreja, mas está enviando a igreja até esse homem, porque apesar de incompleto, Deus conhece e quer esse homem. E às vezes nós julgamos. Mas Deus toca no coração de Pedro. Como? No dia seguinte. Enquanto eles viajavam, já estavam perto de Jope. Quem são eles? Os servos enviados de Cornélio. Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, normal. Mas enquanto preparavam a comida, sobreveio uma visão, um êxtase, ele teve uma visão. E a Bíblia diz, a partir do versículo 11, que a visão era uma espécie de manto ou lençol. E nesse lençol tinha todo tipo de animal ali, né? Quadrúpedes, répteis da terra, aves. Qual é o problema? É que a voz fala: Pedro, você não está com fome? Se levanta, mate e coma. Só que um judeu não podia comer qualquer animal. Havia uma regra bem restrita sobre quais animais se alimentar. E aí Pedro vê aqueles animais e fala assim: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez a voz lhe falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, Pedro, olha isso, não comeu o que Deus falou para ele comer. Vocês estão entendendo isso? Eu vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que você está passando a 28 de março, e aí está o sinal vermelho. Mas tem lá um guarda municipal falando: pode passar que o sinal está com problema, pode seguir, pode seguir. Aí Pedro falou: não, meu amigo, eu vou ficar parado porque eu nunca atravessei sinal vermelho. Aí o guarda fala: meu amigo, não considere vermelho aquele dia que você pode passar, pode ir. E você fica parado, o cara fala de novo: meu amigo, passa que o sinal vermelho está com problema, pode seguir. Fala: não, eu nunca atravessei o sinal vermelho. Eu estou te falando, rapaz, pode seguir. Meu amigo, passa o sinal vermelho, atravessa e segue. E Pedro relutando.
Pedro ouviu isso, diz a Bíblia, no versículo 16, que aconteceu 3 vezes seguida. 3 vezes. De novo, 3 vezes. Ele relutou com Deus. Olha que ponto que podemos estar chegando na nossa fé, aonde Deus nos diz claramente, meu querido, o caminho é A, e você está preso a conceitos e paradigmas antigos, de um tempo ou de uma cultura que não faz parte da nossa. Então, além do paradigma de não fazer parte do seu povo, ainda tem o paradigma de seguir aquilo que não faz mais parte do nosso tempo. Eu lembro que ano passado, quando eu estava fazendo parte da sucessão pastoral, um grupo me fez várias perguntas. Nossa, meu amigo, o cara perguntava uma coisa, tá? Valeu, você está rindo ali, que era. Perguntava uma, eu respirava, toma ali outra, e vai, né? É doideira. E aí teve uma pergunta, se não me falha a memória, foi sobre tatuagem, foi uma pergunta. Eu não lembro se teve sobre usar chinelo e ministrar louvor, ou usar bermuda e ministrar louvor. Teve, acho que isso, né? E aí, você pode achar assim, essa pergunta é uma loucura, tipo. Mas eu conheço comunidade de fé que não se toca de bermuda, não se toca de chinelo, não se usa tatuagem. Eu conheço comunidade de fé que tem muitos comportamentos diferentes do que nós temos. E eles têm as razões, os motivos, e lá todo mundo convive muito bem com isso. Qual é a pergunta? É que existem comportamentos, atitudes e costumes, que muitas vezes os argumentos são, no tempo antigo era assim. Não é mais entendo que para hoje é assim. A questão é que, assim como nós aqui, não temos como limite isso, não temos como limite a tatuagem, não temos como limite talvez o tocar de bermuda e o de chinelo, existem outros limites que nós temos. Existem práticas que temos que remontam a um tempo antigo. Quer ver um exemplo? Bem simples. Eu estou aonde aqui agora? Fala mais alto, por gentileza. Como que eu estou no altar? Visto que não sabeis vós que sois o santuário do Espírito Santo. Se o templo são pessoas, como eu estou no altar se eu estou num lugar físico? Mas a gente se refere a esse lugar porque passa uma mensagem de que aqui onde é compartilhado e direcionado o povo em adoração e ensino da palavra, chamamos de altar. Mas na letra fria, o altar é o seu coração, porque você que é o sacerdote, você que está em adoração. Nós chamamos esse prédio de igreja. Eu mandei mensagem para a pastora Marta hoje. Eu mandei. Já estou chegando aí, na igreja. Porque na hora de se referir rapidamente, nós falamos que igreja é esse CEP. Se alguém te perguntar, onde que é a sua igreja? Você responde na lata. Na rua Santo Antônio. E não distingue. Mas não é na esquina perto da praça, não. É mais para frente. Mas isso não era falado na época de Atos. Isso remonta ao período de Israel no Antigo Testamento. Mas você se sente prejudicado na sua fé quando você chama de igreja? Não. De altar, não. Mas pode ser que para alguns, se chamar de altar prejudica a fé dele. A questão é, aonde está o nosso foco e aonde está o nosso entendimento? O que eu quero dizer? O nosso foco está em pessoas a ponto de entender os princípios? Estão entendendo o que eu quis dizer? O nosso foco está em pessoas a ponto de entender o princípio? Ou o nosso foco está em ser seguidores do princípio e não ir atrás de pessoas? Estão comigo? Vai ser resolvido, pode ficar tranquilo, em 5 segundos, ó. Viu? Profeta de Israel aqui, estão sendo embora. Então, esse é o problema. É que, às vezes, estamos presos em princípios e não em pessoas. É bom que simbolizou muito bem o que aconteceu isso. E aí, Pedro ouviu de Deus, abre mão de um conceito que você teve até hoje, mata e come. Por quê? Porque eu estou dizendo que assim pode acontecer. E Pedro relutou. Eu tenho certeza que nós temos paradigmas que não estamos dispostos a quebrar para alcançar pessoas. E existem alguns que Deus nos permite quebrar para alcançar pessoas. Mas toma muito cuidado, porque a revelação bíblica da verdade continua sendo verdade.
Não é porque Pedro ouviu que os animais impuros poderiam ser alimentados porque Deus purificou, que isso legitima toda a prática de pecado ou destruição do que Deus diz ser certo. O que eu quero dizer? Não somos nós que determinamos paradigmas. Deus deu vários critérios para entendermos, como ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas, se eu te convidasse nessa noite, antes de dormir, rever seus paradigmas e pensar, o que você já deixou de fazer para alcançar alguém? Você ia ver que muitas vezes era você no terraço falando, Deus, você está falando, mas eu não vou matar e comer. Então, cuidado para não jogar Pedro. E eu sei que eu te conduzia a jogar Pedro no início, era tudo uma estratégia. Cuidado que Deus pode estar chamando você no terraço. Ah, mas não é assim que eu creio que Deus faz. Mas Deus pode fazer. Ah, mas não é assim que Ele fez comigo. Mas Deus pode fazer diferente. Ou, Deus fez assim comigo, mas Ele vai fazer com outro diferente. Então, cuidado. Porque às vezes, eu vou dar um testemunho pessoal, eu sou fruto de uma transformação e o meu entendimento veio na pregação de um culto. O pastor pregou e ali eu entendi que eu tinha que ser transformado. Viu? Então, o que eu posso começar a pensar? Que quem não for transformado quando eu pregar, está errado. E às vezes o seu testemunho eu fui transformado quando um amigo meu sentou do meu lado e conversou comigo. Cuidado para você não estar no terraço. Numa casa? Está vendo? Que isso, hein? Está vendo? Vou falar até a frase que Pedro falou aqui, ó. Quer ver? Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo? Tá vendo? Vamos seguir no texto? O que vai acontecer? Quando os enviados de Cornélio chegam, lembra, os servos estavam indo até Pedro. Há um encontro de propósitos. Porque Pedro, depois de ter recebido a visão, né, a visão que ele teve, versículo 17. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, os homens de Cornélio chegaram na casa de Simão, o curtidor de couro. Versículo 19. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, aí estão 3 homens que te procuram. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque fui eu que os enviei. Aí Pedro desce e fala, eu sou o homem que vocês estão procurando. Você imagina, os caras falam, estão procurando Simão Pedro. Aí o pessoal meio em dúvida, porque, bom, o cara era centurião, o cara era soldado do Império Romano. Imagina quem são esses servos que não foram, talvez até fardados. O pessoal, esconde Pedro que vai dar ruim. Aí Pedro desce, sou eu mesmo, vamos embora. Aí ele vai junto. Acabou que Pedro entendeu o que Deus estava falando com ele. Não era sobre comida, era uma quebra de paradigmas. A história então vai contar que eles dormem, no dia seguinte eles aprontam e vão, versículo 23, e vão chegar lá na Cesareia, aonde Cornélio estava lá, esperando. E aí é interessante, porque versículo 25, quando Pedro estava por entrar, Cornélio viu, né, ouviu a chegada de Pedro, foi ao seu encontro e se prostrou aos seus pés para adorar. Versículo 26, mas Pedro o levantou e disse, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Aqui tem um terceiro paradigma que Pedro não cai, graças a Deus, mas nós caímos. Que é a perspectiva de nos acharmos mais santos do que as pessoas que ainda não receberam a revelação completa. E esse paradigma é difícil de sair, porque a nossa percepção de santidade é falsa e falha. Em primeiro lugar, nenhum de nós é santo o suficiente para achar o outro menos santo. Porque no final das contas somos ainda impuros. O resquício de santidade que é em nós é a obra do Espírito Santo. Então eu não sou mais santo porque eu sou pastor. O meu título não me torna mais santo do que os irmãos. Se eu orasse 15 horas por dia, eu não seria mais santo que os irmãos. É claro que eu estou mais próximo, Deus está revelando, mas isso não me torna São Rodrigo, entende? Isso não me legitima a me posicionar acima de você. Só que nós vivemos numa sociedade onde títulos e ganhos e conquistas são a nossa identidade. Se você é professor, você tem um título. Se você vira coordenador, é outro. Diretor, é outro. Hoje tem diretor de tudo que você possa imaginar. Às vezes o cara é diretor de projetos do lar, também conhecido como marido. Diretora de projetos do lar, também conhecido como esposa, mas...
Eu até brinco com a pastora Marco Augusto, não. O senhor pastor presidente? Não, eu sou pastor sênior. Dá pompa ao título. E às vezes a carteirada é essa. Você é santo? Eu sou pastor. E se apresenta para a carteirada. Que você está falando com quem? Com um pastor. Como se isso fosse título de santidade. E o problema é que título de santidade afasta aqueles que buscam. Pensa comigo, querido. Se eu andar pela rua com um crachá, pastor Rodrigo, as pessoas vão me olhar diferente. Vão me achar mais santo. Não vão querer estar perto. Porque muitas vezes a santidade voltada no egocentrismo afasta e não aproxima. Mas a verdadeira ação do Espírito Santo, que é nos transformar para a humildade, conecta e não afasta. Se você quiser ter uma medida da sua santidade, faz a seguinte prova. O que Deus tem feito no seu coração, está afastando você daqueles que estão perdidos? Ou está aproximando? Porque Jesus se aproximava daqueles que estavam perdidos. Comia. E é interessante que Pedro vai dizer isso, né, mais para frente. Vocês sabem que um judeu não pode entrar e jantar aqui. Mas Deus mostrou que eu devo considerar ninguém impuro ou imundo. Eu não conheço o individual de cada um, irmãos, eu não conheço. Eu não sei qual é a sua assiduidade, eu não tenho uma caderneta que eu vou marcando assim, fulano, 28% de frequência no culto, fulano, 85%, fulano, dizimista, fulano não dizimista. Eu não fico fazendo essa análise. Até porque minha memória não é tão boa para isso, não. Mas eu não sei qual é o seu nível de intensidade e vida devocional com Deus. E aí eu não sei também como você mede. Você mede tempo com Deus, oração, Bíblia, eventos, retiros, programações. Sei lá o que você fizer da sua vida, eu não sei. Mas independente do seu currículo de santidade, eu não sei como é que está. Eu espero que ele esteja totalmente preenchido, que sua vida exale o Senhor. Mas quando essa vida com Deus te colocar num ponto de que outras pessoas ao se aproximar te idolatram e te adoram, você está sendo um risco para a igreja do Senhor. Porque daqui a pouco você vai ser a grande referência de cristão ao invés de Cristo. E isso não é discipulador, isso não é líder de célula, isso não é líder de ministro, isso não é promotor, ministro, pastor, não é. Se você toma o lugar de Cristo, isso é idolatria, abominável, isso é pecado, fere o primeiro mandamento. E eu não estou falando do primeiro mandamento da lei, eu falo do como que as pessoas amarão ao Senhor com tudo, se 50% do amor dela está para a minha divindade. Isso tem nos afastado de pessoas. A ponto de você ser conhecedor da palavra, mas ninguém te perguntar nada. Porque ninguém está disponível para ouvir a opinião do santo. E aí eu fico pensando, porque eu lido agora com adolescente, no colégio. E a única forma deles me perguntarem é se eles acharam que eu sou igual. Que eu estou disponível. Para ouvir até eles confessarem o pecado. Porque se eu for para o colégio de terno, eu afasto os adolescentes. Se eles sentarem para a célula no chão e eu ficar em pé porque eu não quero sujar minha calça jeans, eu afasto. Se eles me chamam, vamos jogar uma bola, eu afasto. Você tem afastado pessoas? Tenha gostado de receber exaltação pela sua identidade de santo? Ou você está levantando pessoas falando, levanta meu filho, eu sou um homem como você. Levanta meu filho, eu só estou te servindo. Levanta meu filho, somos iguais. Repara, quem levanta é Pedro. Cornélio não tinha entendimento naquele momento para ele olhar e falar, não, Pedro que é responsável. Esse é um paradigma que nós temos que quebrar. Aí, e isso vai para várias vertentes. Eu fico feliz que na cura, aqui o púlpito de pregação não é disponível a ou B. É disponível a cristãos sérios que querem compartilhar do Senhor. Cristãos sérios que querem compartilhar o Senhor não são apenas pastores. Então, um irmão que for sério, quiser compartilhar o Senhor, está aqui disponível. Mas isso significa que nós não podemos adorar pessoas. Cuidado, porque adoração a pessoas é um dos pecados que está embutido. A gente nem está percebendo, mas a gente está, sabe? Venerando, adorando pessoas. Esse é um paradigma que tem que ser quebrado. Tem que ser quebrado. Vou seguir, indo para o último paradigma. A história, então, vai seguir. Cornélio vai explicar aquele período de oração que ele teve.
Aí Pedro vai pregar para Cornélio, versículo 34. Eu só vou ler o início, porque o final é a mesma pregação de sempre. Pedro repetia tudo. Se Pedro pregasse nessa igreja, querido, meu amigo, ia ser 15 pregações. 15 pregações iguais, entendeu? Eu acho que ele ia começar a bonita e dar a mesma coisa de sempre. Fala, de novo, Pedro, eu só sei falar isso. Se me for dado outro evangelho que seja considerado anátema. Aí isso é Paulo, mas eu acho que todos concordavam com isso. Versículo 34, Pedro começou a falar, e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. E aí ele vai começar a descrever o que aconteceu, da descida do Espírito Santo, tal. Versículo 44 para frente vai mostrar o Espírito Santo pela primeira vez caindo sobre esses irmãos não judeus. E aí o presente do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, aquele de Atos 2 que a gente já viu lá nas primeiras pregações. Agora, a presença do Espírito está sobre a vida de não judeus. Historicamente, isso era... você fala, uhul! Isso era inédito. Vocês não estão entendendo. Gente como a gente agora era a habitação do Espírito, sabe? Campistas, que nunca foram circuncidados, que não guardaram a lei, campistas que não têm no seu sangue o DNA de Abraão, campistas que não receberam a promessa e lutaram por isso o tempo todo, que viveram conforme as suas leis, os seus costumes, as suas práticas, por muito tempo, sem se preocupar com o que era certo ou errado. Em algum momento histórico, Deus entrou na sua vida, o Espírito falou assim, você também é meu. E nós que não estávamos nada ajustados para receber, fomos chamados. Pela primeira vez aqui a Bíblia narra que o Espírito Santo desceu sobre nós. Que quebra de paradigma. O que ninguém esperava, recebe. O que ninguém empregaria, é escolhido. O mais desajustado, recebe. O que trabalha para o inimigo, porque se ele é centurião e trabalha para o imperador, é aceito. O mesmo Espírito poderoso que se movia em Pedro, o suprassumo da cristandade, o cara da época, se move agora num homem simples, considerado impuro por Pedro há um dia atrás, o Espírito está lá. Eu fico imaginando Pedro olhando o Espírito sobre eles. E aí Pedro vira para os outros que estavam ali, e aí faz essa fala que eu disse no início. Vocês podem negar agora a água para esses que o Espírito Santo está presente? E aí a Bíblia diz que no versículo 48, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E aí Pedro permanece lá por alguns dias. Essa questão depois vai ser tratada em Jerusalém. Depois vão vir evidências das missões de Paulo, que a gente vai conversar melhor, e vai ser escrita uma carta, vai ser feito um concílio entre os discípulos e apóstolos para legitimar ou não, porque Deus já legitimou, entendeu? Deus já confirmou, mas agora os homens têm que confirmar. O que houve? O que houve? Que é isso? Doideira foi essa? Vamos conversar aqui que foi demais. Deus está à frente do nosso tempo, mas a gente tem que parar aí. Aí eles foram, entenderam e legitimaram isso. Então existe um paradigma que tem que acontecer no seu coração, que tem que ser quebrado no seu coração, existem pessoas que o nosso padrão moral e o próprio padrão bíblico considera imoral, pervertido, afastado, pecaminoso. E eu não estou falando que o fato de ser considerado pecaminoso o torna melhor ou pior tão somente, e nem que eles vão continuar pecaminosos fazendo tudo de errado. Mas existem pessoas que nós consideramos como mergulhados e imersos no pecado, que o Espírito Santo é poderoso para transformar e trazer para cá, a igreja do Senhor. E aí você pode considerar a gama de pecados que você quiser. O político corrupto, o assassino. Considera aí, escolhe aí 15 pecados, anota na lista e fala, é isso aí. Deus transforma todos.
preso em vícios, preso em práticas erradas, em crimes, em erros. Pessoas que fazem mal à sociedade, pessoas que fazem mal à igreja, pessoas que perseguem a igreja, pessoas que cospem em você, que te maltrataram por anos, pessoas que nunca acreditaram em Jesus na sua vida, pessoas que estão largadas nas ruas, pessoas que estão nas piores casas de show, pessoas presas às drogas, todo tipo de pessoa. Assim como há pessoas comuns do seu cotidiano, que você não considera que o Espírito tem que alcançar, porque você acha que é uma pessoa boa. Até pessoas que fazem o bem, pessoas que praticam o bem, dão esmola como Cornélio teve que ser alcançado. Pessoas boas para a sociedade, filantropos, pessoas que dão emprego, pessoas que fazem a diferença, também precisam do Evangelho. A questão é que, indiretamente ou inconscientemente, nós formamos uma caixinha de parcialidade daqueles que são merecedores de serem alcançados. E aí nós damos preferência. Às vezes a sua preferência é pelo mais lascado. Esse aí não tem para onde ir. Ou é Cristo ou é nada. A gente vai e quase morre por ele. Às vezes a sua preferência é pelo que está mais pertinho. Esse aqui já é 85% crente já. É só ajeitar isso aqui, ele entra. Mas nós somos parciais. E aí Pedro diz que é evidente que Deus não tem parcialidade. É evidente. A ponto de Paulo, pregador aos gentios, fala, nós sabemos que em Cristo não há judeus ou gentios. Não há escravos ou livres. Olha que petulância. Numa sociedade que pelo menos 50% era escravo. Porque o Império Romano tinha escravo para tudo que é lado. O cara fala, não há escravo nem livre. A pior condição da sua época, que era ser escravo. Ser escravo para o Império Romano é ser considerado objeto. Você está entendendo? Aí ele vira para o cara que é livre e fala, aquele cara que a sociedade considera objeto, propriedade, ele é igual a você em Cristo. O judeu teve que engolir, que Paulo falou, aquele cara que você chama de bárbaro, que eu expliquei na EBD por que é bárbaro, né? Porque o povo que ouvia as populações distantes, a língua, era igual a gente fala xing-ling às vezes, né? Não é certo falar isso, eu estou dando um exemplo. Então, xing-ling, xing-ling. Aí eles ouviam baro, 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 baro. Eles se falavam naquele povo do baro, 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 aí ficou bárbaro. Que eram considerados bárbaros, desconhecedores da lei sagrada, que não tinham como se relacionar com Deus, impuros, agora são iguais a mim. Um homem teve que escutar que numa sociedade totalmente machista da sua época, as mulheres eram iguais. Se isso não é quebra de paradigma, eu não sei o que é. Aí eu te pergunto, quem que você não está considerando ser igual a ponto de Cristo amar? Desculpa, mas essa consideração não vem do alto. Se você faz seleção, dentro ou fora da igreja, daqueles que são mais propícios ou não para receber do Espírito, ou que tem que estar mais perto do Espírito, isso não vem do Senhor. Uma coisa é ver evidências, e nas evidências falar, esse aqui não está sendo usado, esse aqui não tem a presença, esse aqui não está gerando fruto. Não é sobre isso que eu estou falando. Agora, você sentenciar, não está sendo usado, não tem evidência, não tem fruto. O Espírito não habita, nunca vai receber, nunca competiu a você. Até porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo nunca foram seres humanos. Sempre foi o Espírito Santo de Deus. E te adiciono mais. Se não formos nós, Deus vai fazer. Existem homens e mulheres na Arábia, ou no Oriente Médio, ou em lugares onde a igreja ainda não chegou, que vão até a igreja, batem e falam, eu preciso aceitar Jesus. Por quê? Porque em sonho eu vi o Messias. Eu vi o Messias, ele veio até mim. Yeshua HaMashiach veio até mim. Em sonho, dizendo que eu sou dele, eu preciso dele. Enquanto nós estamos parados, tem gente morrendo pelo Evangelho. E a morte pelo Evangelho não é apenas ser decapitado. Mas tem pessoas que estão abrindo mão de 15 anos da sua história para salvar pessoas. E você às vezes não tem a coragem de mudar a rota para sua casa. Tem pessoas que estão abrindo mão das suas férias. E nós não temos uma hora. Se isso não é ser imparcial, isso não é ser parcial. Tomara que se não fosse a pregação ainda nessa noite, Deus venha em visão na sua vida, vai no seu sonho. Levante o motorista do Uber, o seu vizinho, bota um papel na sua porta, te manda uma mensagem do nada, alguém te liga do nada para falar assim,
Desperta tu que dorme e vá atrás de quem precisa. Caso contrário, não há um chamado missionário, não há um chamado missional. Caso contrário, você não quer transformar ninguém. Então, se não tem chamado, não há mover do Espírito. Porque é impossível que alguém seja igreja do Senhor e não seja impelido a ir atrás de alguém. Se você não se sente impelido a ir atrás de alguém, você está ficando para trás. E aí sim, aonde está o Espírito se movendo em nós, igreja? Está vendo? A coisa fica feia para Pedro, não para Cornélio. Para Cornélio foi tranquilo, para Pedro que o negócio apertou. Então eu espero que essa mensagem do Senhor na sua vida quebre paradigma. Mas se ela foi insuficiente, eu vou orar. E se a minha oração ainda foi insuficiente, eu sei em quem é suficiente. E no tempo de Deus Ele vai quebrar cada paradigma seu. E posso ser bem sincero, peça ao Senhor para que Deus quebre seus paradigmas. Triste é uma pessoa que convive com a igreja. É roupa do corpo de Cristo, né, que a gente tem falado. Por 65 anos, chega no final da vida e fala, você nunca cumpriu a vontade do meu pai e agora você quer entrar no reino. Triste não é ouvir repreensão, não. Se você escuta repreensão do Espírito, quando o Evangelho é pregado, quando a mensagem vem, se você entende que você tem que entregar algo mais, não se sinta menos crente. Às vezes você fala, rapaz, eu acho que eu tenho que mudar alguma coisa. Eu falo, eu estou errado. Se eu levantar a mão aqui, o pastor vai olhar, vai me julgar. Vai falar assim, meu Deus, eu sou líder de um monte de coisa, e eu acabei de falar que eu sou imparcial, ou que eu sou parcial. Eu sou, você vai acabar comigo. Eu falei, isso, vamos embora. Triste é a pessoa que, não, sou o santo de Israel. Nunca muda. E não participa da santidade do Senhor na eternidade. Vamos ficar de pé? Ai, já tem gente intercedendo aí. Tá vendo? Miguel com dom de línguas estranhas. Daqui a pouco vem o discernimento, a interpretação. Feche seus olhos, querido. Senhor, meu Deus, meu Pai, que sonda todos os corações e nos conhece no mais íntimo. Sabe as nossas opiniões, padrões morais, sabe as nossas escolhas, sabe o nosso juízo, o quanto julgamos pessoas ao nosso redor, sabe as pessoas que deixamos para trás, as pessoas que já declaramos que é impossível Deus salvar, sabe os nossos erros, sabe os nossos paradigmas, sabe o nosso comportamento, sabe o quanto às vezes nos é prazeroso receber elogios ou quase uma veneração por aquilo que fazemos na Tua obra, que sabe quantas vezes o Senhor nos deu uma ordem e ficamos com um antigo pensamento ou costume, o quanto nós julgamos o costume de outros e não abrimos mão dos nossos. Pai, o Senhor que conhece todas as nossas falhas e erros e pecados, assim como o Senhor conhecia o coração de Pedro, mas assim como o Senhor escolheu usar a vida de Pedro, porque Pedro se colocou à sua disposição, nós somos uma igreja que está ao seu dispor, Pai. Eu estou ao seu dispor, e eu tenho certeza que os meus irmãos estão se colocando à disposição, porque sabemos que o Senhor reina em nosso coração, governa nossas decisões. Pai, nos ensina, capacita e muda a nossa percepção, para que o nosso olhar pelo perdido, pelo afastado, seja diferente, para que nós possamos fazer algo diferente por eles. Pai, há pessoas que estão sendo ceifadas para a morte, uma morte que conduz ao inferno, porque muitas vezes não abrimos os olhos, porque muitas vezes escolhemos nós, aqueles que têm condições de passar pelo caminho estreito. Pai, tira do nosso coração o desejo de julgar e sentenciar aquilo que pertence ao Senhor. Nos dá um coração humilde, amoroso e repleto de misericórdia, para correr atrás daqueles que precisam, para pagar o preço, para se sacrificar. Quebre em nosso coração todo paradigma e usa a nossa vida como o Senhor usou a de Pedro em Cornélio e usou de tantas pessoas. Nós queremos ser usados pelo Senhor também. Muito obrigado por tudo, obrigado porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós e continuará a fazer nesta igreja, porque o Senhor levantou uma geração que não se contenta com o mundo, mas também não se contenta com o simples e básico e apenas quer profundidade, excelência e uma busca genuína do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Espero que nos próximos dias Ele quebre paradigmas em nós, para que nós possamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Amém? E então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura
apressadamente brotará. Deus te abençoe. Abraça aí 12 pessoas. Eu fiz a conta rápida, dá certo.